se anime. Continuamos o cenário político. Hoje nós estamos com aqui Fernando Mineiro, com a gente no estúdio, ao vivo. Você participa com a gente nas nossas redes sociais, Twitter, WhatsApp e Instagram. Nesse momento, 19 horas e 52 minutos da sexta-feira. Estamos ao vivo, então manda aí a sua chance. Se você estiver assistindo o programa em outro horário, é uma reprise, né, Vanúvio? Exatamente, ou então no nosso canal do YouTube. Então você pode também seguir TCM10 HD lá no YouTube para você assistir todas as nossas entrevistas. Tá chegando informação, 2 dias depois de firmar apoio, Simone Tebet participou de coletiva ao lado do candidato Lula. A senadora que disputou o Planalto no primeiro turno das eleições declarou total apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu eventual governo se eleito. Os dois anunciaram a incorporação de 5 medidas sugeridas por Tebet ao programa de governo de Lula. A senadora disse ainda que estará onde a campanha precisar. Entre as medidas sugeridas, por exemplo, de Tebet, estão o pagamento de 5 mil, é isso? 5 mil para alunos, 5 mil reais para alunos que terminarem o ensino médio e zerar as filas de exames e cirurgias do Sistema Único de Saúde, o SUS. Tebet já participou de propaganda eleitoral no rádio e na TV hoje. Já sobre a eventual participação da senadora em seu governo, caso eleito, Lula disse que isso será debatido após as eleições. Aí, então, este apoio, muito se estava aguardando a foto. A declaração de apoio de Tebet foi feita antes de ontem. E ali naquele momento, se cogitou, e inclusive convidaram ela para fazer a foto com o ex-presidente Lula, e ela disse, não, agora não. Aí, agora sim, né? Tudo dentro do planejado por Tebet e tudo dentro do tempo dela. E a gente vai falar agora sobre os apoios com o nosso convidado Mineiro, dentro dessa disputa aí de apoios que vem acontecendo desde segunda-feira, no ranking dos apoios. Quem o senhor acha que está na frente? Olha, o povo, o Brasil, né? O Lula é incrível, né? Assim, a capacidade que o Lula tem de unir o Brasil, né? O Brasil precisa disso, Carol, de uma liderança que una, que soma, né? Que respeite as diferenças, né? E pode não gostar do Lula, viu? Pode achar Lula isso, achar aquilo. Agora, uma coisa as pessoas têm que tirar o chapéu, né? O Lula faz política, escuta. Quando eu vi a foto do Fernando Henrique Cardoso, uma foto de 78, quando o Lula o apoiou para o Senado, viu? O Lula apoiou o Fernando Henrique Cardoso. No então MDB. MDB, que só existia. Que ainda era MDB, né? Que só existia MDB. Aí uma foto dos dois, o Lula apoiando o Fernando Henrique Cardoso. E uma foto mais recente do Fernando Henrique Cardoso e o Lula, o que está dito ali? Né? É o reencontro daqueles, né, que defendem a democracia. Disso nós estamos falando. Nós que defendemos a democracia, tem momentos que nós vamos nos distanciar. Defendemos a democracia e vamos lá escolher outros caminhos depois da democracia reconstruída, conquistada, não é? É o que aconteceu, né? E agora, com a democracia impondo a nossa união, a gente reencontra as pessoas, não é? Então, isso é o mais importante. Então, o Tebet, por exemplo, com o Lula, porque tem ali impondo, acima de qualquer diferença, né, a luta pela democracia, a primazia da democracia na política, o respeito às diferenças. E vamos combinar, né? Quem no Brasil tem mais respeito às diferenças do que o Lula? O Lula era para ser uma pessoa, se a gente fosse uma pessoa comum, digamos assim, na política, muito amargurado. O Lula não é amargurado. O Lula reconhece, né, as diferenças, acata as diferenças, acolhe as diferenças. Então, esse é o exercício da política. Então, esse nome, o Lula, é um homem que vai unir o Brasil. O Brasil precisa disso. Então, não é a discussão só o Lula contra o outro, não é isso. É qual o país que nós queremos. O que nós queremos para a sociedade, para os nossos filhos, para os nossos netos? O que nós queremos? Um país que defende a vida, um presidente que é do lado da vida, não é? Ou do lado da morte? Um país que represente o Brasil com respeito no exterior ou um que faz vexame? Um país que o presidente respeita as mulheres ou quem a desrespeita? Um país que o presidente respeita o Nordeste ou quem o desrespeita? Um país que um presidente que só vive falando baboseira, criando fake news, né? Ou um país que tem um que escuta as diferenças. É isso que está em jogo. Então, nós estamos num momento muito decisivo da história do Brasil. E eu acho que essa experiência, desde a tirada da Dilma,
ela nos machucou muito, né? Nos deixou assustados, assustadas, né? Mas eu acho que essa retomada, né, dos eixos do Brasil é muito importante, nos enche de esperança. Eu, pelo menos, sou muito otimista com o Brasil. Vai ser difícil reconstruir. Olha, Carol, a fome voltou ao Brasil, né? A fome voltou ao Brasil. Então nós precisamos enfrentar esse problema, o desemprego, não é? Então a gente precisa restabelecer as bases mínimas de uma sociedade que é respeitada internacionalmente, né? Como é que o senhor avalia esse crescimento do PL, a vitória de Rogério Marinho ao Senado aqui, não só no Rio Grande do Norte, em relação ao crescimento do PL, mas em todo o país? Olha, foi um resultado, no caso específico do Senado aqui, do peso dos prefeitos. Eu sempre dizia do início, eu não tive a oportunidade de vir aqui fazer entrevista, mas as entrevistas que eu fazia em outros locais durante a campanha, eu dizia, olha, os prefeitos têm um peso muito grande, né? Tanto é que o Rogério ganhou em 110 cidades, né? O papel dos prefeitos. Eu acho que teve também a divisão do nosso campo, né? É interessante que o Rogério ganhou, acho que 109 cidades. Isso. E Fátima Bezerra em 136, se não me engano, o número é esse. Então a gente vê que existiu muito realmente o voto farinho, né? A gente apoiando a governadora, mas também... O Rogério amarrou muito o compromisso das prefeituras através do processo do orçamento secreto, né? Ela amarrou os compromissos. Isso é óbvio, isso é público, né? Então, e ele exigiu, né, dos prefeitos essa participação aí, né, nessa reta final da campanha. Então, esse é um fator, para mim, o determinante. Mas tem outros fatores. Acho o fato de o campo do Lula, digamos assim, né? Você ter o Carlos Eduardo, né? E o Rafael, né, da nossa coligação, né, que disputou, dividiu o eleitorado, isso foi fatal, né? Eu acho que o próprio Carlos Eduardo demorou uma semana, o Lula tirou apoio ao Carlos Eduardo, o Carlos Eduardo foi declarar apoio ao Lula pelas questões internas do PDT, eu compreendo, mas também quem ocupou esse cenário do campo lulista foi o Rafael, né? O Rafael fez uma campanha falando do Lula e da Fátima, né? Ele foi inteligente nesse sentido, porque você prestar atenção, todos os estados onde os candidatos amarraram, né, a sua política na estrela, digamos assim, amarrou o seu arado na estrela, como diria, né, a música do Gilberto Gil aí, né? Eles deslancharam, né? Governo, Senado. Né? Aqui o Carlos ficou ali por umas questões internas do PDT. Quem ocupou esse espaço? O Rafael. Né? Então isso aí foi fatal também, né? Então são vários elementos, né? Então tivemos essa derrota, eu acho uma derrota, né? Mas faz parte do jogo da política. O PL cresceu nisso, o PL cresceu nacionalmente, não foi só aqui, é o partido do presidente, o partido que operou o orçamento secreto. Você sabe que, no ano passado, eu denunciei a história do orçamento secreto. Modéstia à parte, acho que eu fui um dos primeiros políticos do Brasil a identificar que a eleição do Lira tinha sido fruto do orçamento secreto. Eu acho até que a bancada progressista no Congresso Nacional vacilou e não fazia essa denúncia logo de início, né? Eu fiquei, inclusive, não tinha mandato, eu fiquei caningando internamente essa questão. O pessoal já se posicionou de maneira mais aberta, já no final, depois da decisão da Rosa Weber, que estava já decidida. Eu dizia desde março, março de 2021, quando eu identifiquei isso, que o ducto, né, que alimentava o Congresso, a base de sustentação era o orçamento secreto. Está aí, né? Então, isso é um fato. E eu fiz muitos estudos, é um assunto que eu gosto muito, discutir orçamento, discutir números. Você tem uma ideia, Carol? Você se lembra... Carol não era nascida, acho que o Vanúvio era, né? Você se lembra dos anão do orçamento? Carol não era nascida. Se lembra do... um dos primeiros escândalos da, digamos, nova república, né? O período de redemocracia no Brasil, foi o escândalo do orçamento, os anões do orçamento. Se você der uma googada aí, você vai identificar que aquilo ali envolveu cerca de 120 a 140 milhões de reais com gente que morreu, que foi preso, uma confusão grande no Brasil. Os anões do orçamento, você lembra? Pode pôr aí, orçamento, anões do orçamento. Envolveu 120 a 140 milhões de reais. 120 a 140 milhões de reais é que o ministro manuseou, né, para poder distribuir verbas, entendeu? Sabe quanto era o orçamento secreto, Carol? 12 bilhões de reais para 2021. Sabe quanto é o orçamento secreto para 2022? 22 bilhões de reais. É o maior escândalo da República Brasileira, o orçamento secreto. Tem que ser debatido. Eu quero debater isso lá no Congresso. Vou debater esse assunto no Congresso. Vou debater. Levantei esse assunto desde março, fiz estudos, fiz tabelas, né? É um assunto, assim, que
as pessoas pensam que está distante, mas é um impacto. Então, o dinheiro que está faltando agora na saúde, na educação, na política da agricultura, foi para o orçamento secreto, não é? Então, isso é um escândalo, o maior escândalo da República Brasileira, não é? 12 bi em 2021, 22 bi em 2022, não sei quantos bi que estão discutindo agora para 23. Mas vai acabar, Lula vai ganhar as eleições e essa relação vai ser restabelecida com a sociedade. A gente tem aqui a participação da Leide Costa, do Liberdade 1, aqui em Mossoró. Parabeniza o deputado eleito Fernando Mineiro, diz que o senhor mereceu esta vitória. Nós temos aqui a participação do Damião, da Abolição 4, parabenizando também o deputado Fernando Mineiro, merecidamente pelo trabalho que tanto orgulha o Rio Grande do Norte. Ele quer saber se tem alguma agenda neste final de semana aqui em Mossoró, senhor. Não, nós temos a agenda. Eu vim para a plenária junto com a governadora, com o Carlos Eduardo, com o Walter, né, com a Natália, com a Divaneide. Viemos abraçar aqui a Isolda, né, fizemos uma plenária, estamos em Carriata e amanhã vamos seguir para Açu, né, nós estaremos em Açu amanhã de manhã numa plenária, né, depois Currais Novos e Caicó. A agenda é a agenda de segundo turno, né, à noite e final de semana. Olha, Luiz Aires, na terça-feira a gente debate sobre esse assunto. Ontem a gente já falou sobre esse assunto aqui com o vereador Tony Fernandes, mas na terça-feira que vem, porque o presidente da Câmara de Mossoró, Laurêncio Amorim, estará aqui. Então a gente fala sobre essa história do botijão de gás, tá certo? Vamos falar aqui sobre o assunto de hoje com o deputado eleito Fernando Mineiro. Olha, o Frank está aqui dizendo: o Brasil foi passado a limpo na Lava Jato. E tem a pergunta também do... Peraí que eu vou encontrar. Tá aqui, ele está só pedindo para eu fazer a pergunta. É o Sérgio, do Abolição 3. Com o senhor eleito e Lula sendo eleito presidente, se Lula voltar a fazer o que fez, desviar dinheiro do país, o senhor irá apoiá-lo? Olha, Sérgio, você insiste nisso. A justiça decidiu que o Lula é inocente, Sérgio. Você insiste nisso porque você é do lado do Bolsonaro, só pode, entendeu? Essa cegueira, né? Essa fixação no Lula. A justiça já decidiu em todos os processos, cara, Sérgio. Muda o disco, cara. Vai preocupar com a fome do povo, vai preocupar com a criação de emprego. Meu amigo, muda o disco, viu? Lula é inocente, vai ser o presidente do Brasil, cara. Se toque. Mineiro, desculpa, Carol, só uma pergunta. O senhor foi secretário de Fátima, do governo cidadão, e o discurso de campanha de Fátima foi reconstruir e avançar. O governo do estado vai dar a partida? Vai realmente virar a chave para 4 anos de desenvolvimento? Como é que o senhor vê essa perspectiva futura do estado? Fundamental, Bruno, fundamental. O nosso governo fez uma coisa que é arrumar a casa. Quando a gente teve recursos, a gente fez bonito, não é? Por exemplo, e os recursos de investimento foram basicamente os recursos do governo cidadão. Eu tenho o maior orgulho, não é, assim, de ter participado do nosso governo. Você tem uma ideia de 1º de fevereiro de 2019 até o dia 31 de março de 2022, que eu fui secretário, nós contratamos, pagamos e executamos 500 milhões de reais via projeto do Governo Cidadão, que era um empréstimo do Banco Mundial, que estava no Estado desde 2013. Passou por Rosalba, passou por Robson, e eles não tiveram condições, não é, de executar. Eu tive o prazer de executar. E deixei contratualizado, amarrado, licitado, contratado, em execução, 392 milhões de reais. Está aí o Hospital da Mulher, está aqui a Escola Governador de Serra Rosada, está aqui a Escola Gilberto Rola, está aqui os empreendimentos na área da saúde, por exemplo, do hospital, da área da agricultura familiar. Está aí as estradas, o trecho 2 da Estrada do Melão, né? A estrada, a conclusão das estradas da 316. O pessoal fala muito em estrada, e tem razão, muita estrada. Só que a gente não tinha dinheiro, o governador já explicou isso várias vezes, tinha que optar. O dinheiro da fonte 100 tinha que escolher, pagava o pessoal ou investia. Pagou o pessoal de maneira correta. Mas o dinheiro que a gente tinha para investir, a gente investiu bem, viu? Nós investimos no Estado 258 milhões de reais em estradas. 240 milhões de reais de estrada, construindo 258 quilômetros de estradas. Uma por uma. Nós pegamos estrada que não estava nem iniciada. Por exemplo, a ligação, e você deve passar por lá, né, entre a 233, que passa da 304 e vai até Triunfo, passe lá para ver. Passe lá no tapete que está a principal entrada, não é? A via de entrada da população para o Médio Alto Oeste foi construído pelo nosso governo. Eu tenho uma honra, foi uma das últimas licitações que eu fiz e assinei um contrato.
Não assinei o contrato, não é? Então, a gente tem estradas aqui, o trecho da Estrada do Melão, o trecho da estrada, a conclusão da Estrada Castanha, da Estrada do Caju, a estrada que liga Lagoa Nova a Cerro Corá, a Estrada da Produção, foram 258 quilômetros de estrada que nós fizemos, muito bem feitas, inclusive. Então, tem muitas ações do nosso governo, né? E nós tivemos as dificuldades que tem. Então, nós temos que retomar o desenvolvimento, né? A gente tem aqui a participação da Fátima Paiva no nosso Instagram. Ela pergunta assim: o orçamento do consórcio Nordeste, e eu acho que ela fala daquela situação em relação aos respiradores, é menor do que o orçamento secreto? Olha, eu acho, dona Fátima, é o mesmo filme, né? Parece que tem um pessoal que fica repetindo as coisas para ver se elas se tornam verdade. Você está querendo falar sobre os respiradores? Já foi esclarecido. Aliás, o Estado já recuperou, viu, dona Fátima, aí 4 milhões dos 5 milhões da empresa que deu calote, viu? Cerca de 70% do valor realmente já foi devolvido. Isso aí já a gente trouxe essa informação aqui. Mas aí esse povo bolsonarista, eles têm ideia fixa, né? Eles ficam repetindo aquelas quadradinhas. Eles vivem num mundo muito à parte, o mundo deles, mas esse povo aí tá com os dias contados, viu? De vocês prevalecerem na política. Dia 30 de outubro, aguarde aí, viu, dona Fátima, e as semelhantes, viu? A gente tem aqui um protesto, a gente só tem 20 segundos, certo, para isso aqui. A gente tem o Marcos Galdino, também o próprio Sérgio, do Abolição 3, e o Frank. Eles estão aqui reagindo em relação à coisa, a questão de ser inocentado é uma coisa, ser inocente é outra, ele não foi inocentado, os processos só voltaram para o início. Ou autoridades jurídicas, né? Então, eu estou aqui, viu, jovens que ficam insistindo nesse disco aí bolsonarista, só querendo dialogar com quem pensa diferente do Bolsonaro, viu? Chamar essas pessoas para reconstruir o Brasil. Então, dia 30, viu? E até esse cidadão ou cidadã que falou isso, quiser rever os seus pensamentos aí, as suas ideias, estamos juntos, queremos conversar, queremos acolher você. Nós somos defensores da vida, viu? Defensores de enfrentar a fome, enfrentar o desemprego, respeitar as diferenças e não ficar girando o mesmo disco como vocês querem. Não vou cair nesse jogo. É isso. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Vanúvio. Fernando Mineiro, deputado federal eleito, muito obrigada pela participação. Seja sempre bem-vindo, deputado eleito. A você de casa, boa noite, bom final de semana, até segunda. Muito obrigada pela audiência. A gente se encontra segunda-feira ao vivo aqui na TCM 7h25 da noite. Aproveite o final de semana e até lá.